Que a graça maravilhosa do Senhor continue abundante na sua vida e família. Nosso abraço a todos os presentes e aqueles que nos acompanham também de longe. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não conseguiu abrir ainda, pode acompanhar no telão. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, queridos? Amanhã comemoramos o que, queridos? O dia da reforma, né? E eu quero falar um pouquinho da história de um homem que foi, vamos dizer assim, um dos principais instrumentos de Deus para a reforma protestante. Lutero, um homem que lutou pelo Evangelho, defendeu a causa de Deus, defendeu os princípios cristãos, defendeu valores da palavra de Deus, amava profundamente a palavra de Deus. Ele enfrentou muitos desafios, enfrentou impérios, mas não abriu mão de suas convicções. Pagou caro, mas não abriu mão de suas convicções. Pregou a palavra de Deus, que só Jesus Cristo salva, só pela graça, que a salvação não é por obras, é por fé. Ele defendeu que a glória é só de Deus, honra só a Deus. Eu gostaria de pensar um pouquinho, refletir na vida dele. Lógico que não vou poder abordar, muita coisa, mas assim eu quero fazer um pouco, assim, um pequeno relato histórico, tá? Sobre a reforma protestante. Jesus formou a sua igreja. Jesus escolheu 12 discípulos. Jesus discipulou aqueles homens totalmente improváveis, preparou-os para a missão de pregar o Evangelho. E Jesus então cumpre a sua missão, morreu, ressuscitou e entrega aos seus discípulos, não só aos apóstolos, mas a todos os seus discípulos, a missão de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, não só judeus, mas gentios. E assim a igreja começou a fazer. O Evangelho começou a ser espalhado pelos cantos da terra. Nos 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja foi muito bem. Ela lutou contra as heresias, lutou contra a perseguição ferrenha, mas prevaleceu. Muitos morreram, muitos mártires. E no ano
200 depois de Cristo, Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. O que ele estava dizendo com isso? Que quando um mártir, uma testemunha de Jesus, uma pessoa que honrou a palavra de Deus, que morreu por Jesus, quando ele era martirizado, o sangue dele derramado era uma sementeira para muitos se converterem. Quando um morria, muitos se convertiam pelo testemunho desses homens. E nós sabemos na história, né, que muitos foram queimados, muitos foram para as arenas e as pessoas lá se divertiam, mas o testemunho daquelas mortes, honrando a Deus, glorificando a Deus, louvando o nome do Senhor, muitos se convertiam com o testemunho desses homens e dessas mulheres, com certeza. Mas, no ano 315 da era cristã, aconteceu algo que não foi muito bom. Aparentemente bom, mas não foi muito bom. E eu estou chamando de um casamento errado. Que casamento foi esse? O casamento da igreja com o governo romano. Porque neste ano, o imperador se diz convertido, Tertuliano estava convertido. E ele então, como imperador, não persegue mais a igreja, não dá ordens para a igreja ser perseguida. Ele permite que essa igreja, o cristianismo, seja abraçado, tolerado. Porque ele tinha se convertido e passasse até posteriormente a religião oficial. Então esse casamento com a pessoa errada, não é? Com o governo romano, que antes perseguia a igreja, foi um desastre. Foi um desastre. Então, o governo até começou a ajudar a igreja, facilitar as coisas para a igreja. E a igreja foi abandonando a doutrina dos apóstolos, os ensinos de Jesus. As coisas foram sendo disseminadas assim, lentamente. As heresias foram penetrando dentro da igreja, a ponto de chegar a tolerar idolatria dentro da igreja. Os ajustes foram feitos. E isso é um perigo, irmãos. Quando as pessoas querem fazer um ajuste. E nós temos muita gente hoje querendo fazer um ajuste da Bíblia, da doutrina bíblica, com as coisas que estão acontecendo, com as normas e costumes, com que a sociedade aprova. Esse é um grande perigo. E como não se podia adorar, né? Porque um dos pilares da reforma foi a adoração única e exclusivamente a Deus, a glória só a Deus. Então, vamos fazer um ajuste aqui, a gente não vai adorar os ídolos pagãos, nós vamos fazer um ajuste, vamos fazer ídolos, imagens da nossa gente aqui, dos apóstolos. Vamos fazer a imagem da Virgem Maria. E a gente fala isso como história, né, irmãos? Como, não assim, jogando pedra. Você sabe que eu não gosto de fazer isso, mas a verdade tem que ser dita.
Então, né, a chamada mariolatria começou nessa época. Vamos adorar então a mãe de Jesus, a Virgem Maria. Vamos fazer a imagem dela. E assim começou, irmãos, a idolatria dentro da igreja. E os anos foram se passando, e chega a Idade Média, período chamado de escuridão, e alguns historiadores falam de Idade das Trevas, no cristianismo medieval, no catolicismo romano, que tornou-se um misto de superstição, idolatria, imoralidade, corrupção, ambição política. A igreja foi desfigurada. Aquela igreja que Jesus formou, organizou, estava sendo agora corrompida. Não era mais aquela igreja. Por causa do papado, das cruzadas, as relíquias, a Inquisição, a venda de indulgências. A igreja, repito, queridos, deixou as Escrituras e estava completamente desfigurada. Mas é sempre bom lembrar que Deus tinha sempre um remanescente nessa história. Você pode ver a história de Israel, a mesma coisa. Deus tem um remanescente. Isto é, aquele povo que é fiel, aquele povo que não abre mão da palavra de Deus. Pode ser até a minoria, mas não abre mão da palavra de Deus, que persevera. E que por isso é rejeitado, é sufocado, é perseguido. E tinha esse grupo que protestava. Os protestantes, eles estão aí criticando, falando que não pode ser assim. Então a igreja verdadeira, irmãos, jamais deixou de existir. Jamais deixou de existir por causa desses remanescentes fiéis. Fiéis à palavra do Senhor, que perseveravam na fé e na doutrina. E os anos foram se passando, séculos, né? E aí a gente, resumindo muito, a gente chega à reforma, o período da reforma, e Deus levanta um homem chamado Martim Lutero. É sempre bom lembrar, irmãos, que houveram, né, outros reformadores, né, Calvino, Zwingli, Henrique VIII da Inglaterra, enfim, gente que abraçou a fé, que estava pronta a morrer pelo Evangelho, que alguns historiadores chamam de precursores da reforma, aqueles que vieram um pouquinho antes da reforma, os chamados pré-reformadores, tá? Então, esses homens foram vistos como hereges. Por que hereges? Porque diziam que a Bíblia é a única fonte de autoridade sobre a igreja. Fonte de autoridade. Não é homens, não são os homens, é a Bíblia, não é a tradição religiosa, é a Bíblia, a palavra de Deus. Eles rejeitavam a tradição religiosa e a autoridade papal sobre a igreja de Cristo. Rejeitavam vários sacramentos. Não é? Com certeza, né, a maior rejeição realmente é sobre a idolatria, o culto aos santos, não é? E, enfim, tantas outras, purgatório e tantas outras heresias que foram surgindo e que começaram a fazer parte da igreja. E entre os enforcados e queimados vivos, nós podemos citar que são pré-reformadores, né, João Wycliffe, Jerônimo Savonarola, João Hus ou Jan Hus, Hans, não é? Tem a pronúncia às vezes difere, né? Mas esse João
ou Jan Hus, né? Ele foi queimado. Foi queimado. E quando ele estava sendo queimado, ele disse algo interessante. Ele disse assim: podem matar o ganso. E ganso no alemão era o seu nome, né? Hus, né? Então, podem matar o ganso, ele, né? Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não vão matar. Ele usou essa expressão: vocês não poderão queimar esse cisne. E algo impressionante acontece, que quando faz 102 anos da sua morte, Martim Lutero estava pregando no castelo de Wittenberg as 95 teses. Então aquela profecia estava se cumprindo. Deus levantou este homem para proclamar a reforma religiosa, Martim Lutero. Esse homem nasceu num lar católico, os pais eram muito devotos, e ele começou a se dedicar ao estudo, irmãos. Lutero gostava de estudar, de ler, ele comia os livros, ele conviveu muito próximo dos padres, dos bispos, nos conventos, ele era muito devoto, ele se confessionava constantemente, fazia penitências, boas obras, ele fazia mendicância para sobreviver, como, um jeito de pagar alguma coisa, de sofrer. Então esse homem sacrificava até o corpo, punia-se para receber as bênçãos de Deus. Um homem devoto, um homem sincero. Com 21 anos, ele já era doutor em filosofia, para a decepção do seu pai, que queria que ele fosse advogado, né? E o seu pai lutou muito contra ele. Depois até fizeram as pazes mais tarde, mas o pai não aceitou jamais que ele se dedicasse, né, posteriormente à fé, vamos dizer assim, à igreja, à religião. Então, foi uma decepção para o seu pai, tá? E teve uma época que um amigo dele foi assassinado, e foi um momento crucial na história de Lutero, na vida de Lutero, porque ele começou a pensar assim, né? E ele coloca isso na sua biografia, né? E outros historiadores, que naquele dia ele começou a pensar assim: e se fosse eu? Como eu ia me apresentar a Deus? De que forma eu ia me apresentar diante de Deus? E ele começou a matutar isso. Ele não tinha paz, irmãos. Lutero, religioso, dedicado à sua, mas vazio de coração, buscando a Deus, fazendo todo o esforço, todo o sacrifício possível para ficar bem diante de Deus. Mas um dia, ele estava viajando e houve uma grande tempestade. Sabe aquela tempestade com raios, né? Aqueles trovões, e um caiu perto dele. E ele se desesperou. E ele então fez uma promessa a Santa Ana, que se ele saísse vivo, se ele conseguisse escapar dali, ele ia dedicar-se de corpo e alma. Porque ele dava aula, enfim, fazia muito. Ele ia dedicar-se de corpo e alma somente aquilo. Somente para Deus. Ia ficar num mosteiro, recluso, dedicando-se somente a Deus, virando um tipo de um monge. Então, com esses 21 anos, ele foi para o mosteiro agostiniano e se dedica realmente, cumpre a sua promessa. E ele passava por muitas privações severas.
Lutero, às vezes, ele adoecia, ficava fraco por tantos jejuns e orações, noites, sem dormir, orando, não é? No caso, fazendo as suas rezas, né? E eu repito, castigava o próprio corpo, mutilava o próprio corpo com um chicote, achando que aquilo ia agradar a Deus, vivendo como um escravo. Então, muitas vezes ele desfalecia por causa disso, mas não tinha verdadeira paz. Seu coração ainda continuava vazio, ele continuava buscando a certeza da sua salvação, a certeza de vida eterna, porque ele não encontrava, apesar de fazer tudo que alguém poderia fazer, ou alguém poderia orientá-lo a fazer, para sentir paz, sentir bem diante de Deus, tudo que ele fazia. Mas, um dia, na biblioteca do convento, onde ele estava, ele achou um exemplar da Bíblia, em latim, e ele começou a ler a Bíblia. Ficou maravilhado com a Bíblia, e estudando, lendo a Bíblia. Nesse tempo ele visitou Roma, e Lutero ficou decepcionado. Foi uma grande decepção para ele, porque ele pensava assim: lá em Roma, o lugar que está o Papa, o Santo Padre, o Vicário de Cristo, é um lugar santo. Mas não foi isso que ele viu, não foi isso que ele encontrou. As pessoas não eram santas, como ele esperava. Ele encontrou corrupção, ele encontrou comércio religioso, ele encontrou exploração, falsidade, mentira, engano, e ele fica decepcionado. E um dia, mais ou menos nessa época, o vigário-geral agostiniano Staupitz deu uma Bíblia a ele de presente. Ele ficou maravilhado. Minha só a Bíblia? Só para mim? E depois, encontraram a Bíblia de Lutero, e todas as páginas da Bíblia, você pode, todas, tinha anotações, observações, alguma coisa chamando a atenção. Sabe quando você risca um versículo, destaca e tal, faz, né? A Bíblia toda de Lutero era assim, porque ele estudava a palavra de Deus. Para ele, a palavra de Deus era um tesouro, a Bíblia era um tesouro de infinito valor, que esse homem agostiniano, Staupitz, já tinha descoberto. Por isso deu a Bíblia a ele, mas não teve coragem de enfrentar a cúria romana. Ele não teve coragem para isso, mas viu em Lutero essa pessoa que poderia fazer isso. E aí Lutero mais ainda estuda a Bíblia, e ele chega em Romanos e descobre que a justificação é pela graça de Deus por meio da fé. Foi a maior descoberta de sua vida, a resposta para as suas indagações. O ser humano é justificado não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E aquilo, irmãos, foi como uma bomba, sabe, que explode o coração
de Lutero de alegria, de satisfação, não é? E ele então realmente crê, ele descobre o caminho realmente da salvação, o caminho da graça, da justificação pela fé, porque ele fazia tantas obras, penitências, sacrifícios e tanta coisa, não é? E nada resolvia, mas ele descobre agora que não é isso, que o caminho é a fé no sacrifício de Jesus, é a graça de Deus, que nós não precisamos fazer nada, porque Jesus já fez. E nesse período, as indulgências estavam explodindo, estava em destaque a venda de indulgências. A coisa estava sendo tão divulgada, intensificada, que, enfim, Lutero se revolta. Havia um homem chamado Alberto de Brandesburgo, que fez um acordo com o Papa Leão X, na venda das indulgências, porque tinha que ter autorização do Papa, né? Então, e eles dividiam a grana. E não era baratinho não, irmãos. Cada um ficava com 50%. O maior vendedor de indulgência, o Tetzel, um padre dominicano, ele dizia o seguinte, irmãos: a indulgência tinha tanto poder, olha só, aquele documento comprado tinha tanto poder, que deixava o pecador mais limpo do que Adão antes de pecar. Dizia que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder quanto a cruz de Jesus. Olha que ponto chegaram. E isso para as pessoas vivas. Para as pessoas mortas, diziam assim: logo que o dinheiro cai no cofre, o que é? Quem sabe, lembra? A alma sai do purgatório. É como se fosse, né? Dinheiro caiu no cofre, caiu ali, a alma da pessoa por quem foi comprada a indulgência sai imediatamente do purgatório e vai para o céu. Pregação. A pregação, irmãos, que convencia. Eram, vamos dizer, excelentes pregadores, convenciam as pessoas a comprarem indulgência. Qual era o argumento que eles usavam? O argumento era o seguinte, irmãos. Por exemplo, Jesus, os apóstolos, Virgem Maria e outros santos fizeram tantas boas obras, muitas, que eles ajuntaram um tesouro no céu. Ficou em estoque um tesouro de tantas boas obras que eles fizeram, além daquelas que eles precisaram. Por exemplo, o apóstolo João, vamos supor que ele precisasse de 1000 boas obras. Estou chutando assim, tá, irmão? Só para servir de exemplo. Mas ele fez 5.000 boas obras. Então 4.000 ficaram no tesouro, no céu, para alguém administrar em favor de outros. E quem administrava isso? Lógico, o Papa. E aí eles compravam esse documento para perdão dos seus pecados, para ter certeza de vida eterna. Então, preste atenção, irmãos, o absurdo, né? E eu estou colocando isso, que é história, irmãos, mas a gente vai ver hoje acontecendo coisas semelhantes, tá? Inclusive no meio evangélico, vocês sabem disso, tá? Então não está aqui o jogar a pedra, nós temos que olhar para o nosso umbigo,
Porque hoje está acontecendo em muitos arraiais evangélicos a venda de indulgências, comprar orações, enfim, isso aí você já sabe, tá? Mas aí tem esse estoque, esse tesouro no céu, que era administrado pela Igreja Católica, especialmente pelo Papa. Então, por exemplo, vou botar eu aqui, né? Bom, gente, eu vou comprar logo minha indulgência, eu vou fazer um esforço, vou juntar dinheiro, vou comprar o meu documento, está aqui, o meu nome, tá? Meu diploma de salvação. Comprei o meu, estou garantido. Não importa o que eu vou fazer, presta atenção, irmãos, não importa que tipo de pecado eu vou cometer, porque eu já estou garantido no céu. Meu perdão está garantido, já comprei a minha passagem. Os irmãos estão entendendo? Não importa que pecados a pessoa ia cometer, ela já estava garantida. E ela não importa a pessoa que morreu, ela também, né, eu posso comprar para essa pessoa também, garantir a salvação dela. Então, pessoas vivas e pessoas mortas tinham esse documento chamado indulgência, assinado pelo Papa, a autoridade máxima, que garantia a vida eterna no céu, a salvação eterna. Isso, assim, foi o estupim para Lutero se revoltar. Isso foi assim, o que mais ele toca nas 95 teses dele, o assunto que ele mais aborda. Então ele combate a eficácia das indulgências, combate esse poder papal, porque o Papa era infalível, ele não tinha pecados, e se crê ainda hoje, irmãos. Vocês sabem disso. Infalível. Então, Lutero combate isso. Terrivelmente. A questão de purgatório ele fala também. Enfim, está lá as 95 teses que foram logo estavam em latim, foram traduzidas para alemão, holandês, espanhol. E menos de 30 dias chega a Roma. Eita, 95 teses chega para o Papa. E aí, meu irmão, a coisa ficou feia. Ficou feia porque Lutero foi chamado para se retratar. Mas ele não foi não, irmãos. Não tem nada que falar com o Papa. Meu Senhor é Jesus Cristo. E o Papa, então, Leão X, vai expedir a bula de excomunhão, de exclusão de Lutero. E o Papa faz esse documento e chega até Lutero, que, diante de uma multidão, queimou aquele documento do Papa, mostrando que a autoridade sobre sua vida era Jesus. Jesus era Senhor da sua vida. E ele então faz um documento, ele escreve um tratado e manda para o Papa, repreendendo o Papa. Olha que autoridade esse homem tinha. Irmãos, a gente acha que hoje isso é pouco, mas na época, queridos, a coisa era feia mesmo. Mas ele faz exortação ao Papa. O imperador Carlos V convocou uma grande assembleia chamada Dieta de Worms. E ele, uma coisa assim extraordinária, e convida Lutero para estar lá, dando
todas as garantias de vida, de proteção. Pode deixar, Lutero, que vem porque você está protegido aqui. Nada vai acontecer com você, porque eu vou te proteger. E aí, os amigos de Lutero falaram assim: preste atenção, Lutero, ele vai fazer com você o que fez com John Hus, que o rei convocou e foi queimado, tendo garantia de vida, mas foi entregue para ser queimado em Roma. Ele vai fazer com você o que fez com este homem, com esse pré-reformador. E aí Lutero disse assim, ele usou essa expressão: ainda que haja lá tantos demônios, quanto o número de telhas nos telhados, eu confio em Deus e eu irei lá. Decidiu ir. Então, quando Lutero chegou em Worms, a multidão esperava, porque a fama dele já tinha se espalhado, né? E ele prega para as multidões, abrindo a Bíblia, irmãos, pregando a palavra de Deus, ao ar livre. A carroça de seu transporte, ele subia na carroça e pregava todos os dias. Pregava o quê? A palavra de Deus, aquilo que o povo estava sedento para ouvir. E isso revoltava, né, a liderança católica. Marcada a assembleia, na noite anterior, Lutero passa a noite em claro. Claro assim, orando, em jejum e oração, a noite inteira prostrado diante do Senhor, e dizendo para Deus: eles poderão destruir o meu corpo, mas a minha alma pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, e se eles me matarem, Pai, eu estarei contigo. Lutero com essa convicção. Formada a assembleia, imperador Carlos V, o delegado do Papa, duques, cardeais, bispos, embaixadores, autoridades civis e militares, deputados, príncipes, condes, barões, enfim, imagine toda a autoridade, todas as autoridades estavam lá, formando aquela assembleia que tenha uma só palavra para Lutero: retratação. Você tem que se retratar de tudo que você está ensinando, de tudo que você está pregando. Você tem que se retratar. Qual foi a resposta de Lutero? Muito bem, eu posso me retratar. Se vocês, pegou a Bíblia, se vocês me provarem nas Escrituras Sagradas que eu estou errado, se vocês me provarem, eu estou pronto a me retratar. Do contrário, eu jamais farei isso. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus, obedecendo essa palavra que é de Deus. Irmãos, estava tudo armado, parece até um filme de ação, né? Estava tudo armado para ele ser preso, julgado e condenado pelo imperador Carlos V. Ele já tinha armado tudo. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que preparou um homem chamado Frederico da Saxônia. Este homem, sabendo das intenções do rei, falou: tá bom, deixa comigo. Aí ele preparou sabe aquele grupo que vai em resgate, como é que chama aí? SWAT? Bom, tinha um grupo preparado para sequestrar Lutero, tirar Lutero de lá.
E assim aconteceu, irmãos. Quando eles menos esperavam, esse grupo pegou Lutero, tirou do meio deles e sumiu com Lutero. Ninguém sabia para onde Lutero tinha ido. E eles levaram então para um lugar chamado, um lugar secreto, Castelo de Wartburg, ou Wartburg. Ninguém sabia. Trocaram o nome de Lutero enquanto ele estava lá, para ninguém saber que era Lutero que estava ali. Então ele ficou muito tempo lá, irmão, escondido, para não morrer. E lá ele traduziu a Bíblia para o alemão, escreveu muitos livros, enfim, compôs muitos hinos. Ele era compositor. E nesse tempo ele casou-se com uma ex-freira, Catarina Vamos embora, Catarina. Tiveram 6 filhos. Tudo ali escondido nesse castelo. Lutero dizia assim: eu sou um homem rico da graça de Deus, pela salvação e pela esposa que Deus tinha dado a ele, e os filhos. Lutero achava que a família, entendia que a família era um tesouro. Pena que nem todo mundo pensa assim, né? E, enfim, há algumas contradições sobre a morte de Lutero. Ele morreu com 62 anos em Eisleben, na cidade natal dele, né? E seu último sermão foi a palavra de Deus que diz assim: ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. As últimas palavras de Lutero, ele entrega sua vida nas mãos de Deus, sua alma, né? Então, fazendo uma declaração de fé para Deus, que cria no Senhor, que a vida dele era para pregar o Evangelho, confessar o nome do Senhor, que ele amava o Senhor. Então ele diz: minha alma está em tuas mãos, a tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foram praticamente as últimas palavras de Lutero, e ele recita 3 vezes João 3,16. E foram as últimas coisas que Lutero disse. A gente tem, repito, informações, porque tem gente que quer colocar versões da morte de Lutero para denegrir a imagem dele e da reforma. Mas a ideia é que ele morreu ali, morte natural, assim, o coração parou, um tipo de infarto, e ele morre ali com 62 anos. Este homem que Deus levantou para pregar o Evangelho. Eu quero concluir, irmãos, ressaltando algumas virtudes, que já até falei aqui, de Lutero, que nos inspiram. Primeiro, o amor dele à palavra de Deus. O amor às Escrituras, irmãos. Este homem amava as Escrituras. Ele não cansava de buscar, de meditar todos os dias nas Escrituras. Irmãos, como nós precisamos amar a Bíblia assim. Amar a Bíblia, a palavra de Deus, o alimento espiritual para a nossa vida. Às vezes a gente vai ler a Bíblia, irmãos, quando sobra tempo. A gente não tem tempo sobrando, irmãos. É um corre-corre tremendo. Se nós não priorizarmos a comunhão com Deus, a leitura da Bíblia, a oração, e formos determinados nisso, nós não vamos sempre ficar devendo, isto é, a gente nunca vai fazer como deveria fazer.
Este homem priorizava a comunhão com Deus, irmãos. Nós precisamos agir assim, irmãos. Qual é o nosso alimento espiritual, irmãos? É a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão com o Senhor. É isso que nos fortalece, irmãos. É isso que nos prepara para viver, para enfrentar os problemas, as dificuldades, as provações, as aflições. Essa fortaleza para a nossa vida espiritual está na Bíblia, queridos. Na palavra do Senhor. Estudando em casa, estudando na igreja, na escola bíblica dominical, não é? Temos um período de estudo. Então, vamos amar, irmãos, a palavra de Deus, pelo menos um pouquinho mais, a palavra do Senhor. Lutero pregava a palavra de Deus. Lutero não pregava a religião, Lutero pregava a verdade, porque é a verdade que liberta. A verdade é Jesus. Ele pregava a palavra de Deus. Só Jesus Cristo salva. Não tem outro Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação, irmãos. Só por Jesus. E Lutero pregava isso. Pregava a fé em Jesus, pela graça de Deus. Lutero era um homem de oração, queridos. Este homem, repito, passava noites e noites e noites em oração. O prazer de estar com o Pai, em comunhão com Deus. Por isso, outra característica dele era um homem cheio do Espírito Santo, claro. Um homem cheio do Espírito, ousado na pregação, no seu testemunho, corajoso para enfrentar impérios, para enfrentar grandes inimigos, para muitas vezes estar sozinho diante de tantos inimigos, e não tinha medo das consequências. Eu vou enfrentar porque o Senhor está comigo. Como nós precisamos de gente que crê na autoridade das Escrituras, que defende as Escrituras, que defende o que o Evangelho defende, condena o que Deus condena, aceita o que Deus revela e rejeita aquilo que não é da vontade do Senhor. A autoridade está nas Escrituras, não está no que o homem fala, os costumes, as normas e até leis. A autoridade está nas Escrituras. E importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Poder, autoridade, ousadia para pregar o Evangelho. Nós não defendemos o Evangelho, irmãos? Estamos imbuídos na defesa do Evangelho. Que Evangelho é esse, irmãos? Que aceita tudo, que se ajusta ao que as pessoas estão querendo, impondo, querendo abrir a cabeça da juventude, das crianças e colocar lá dentro. Que Evangelho é esse, irmãos? Um homem de firmes convicções. Irmãos, como tem crentes em dúvida, irmãos? Eu não sei. Sei lá. Eu sei em quem tenho crido. Lutero era este homem. Eu sei em quem tenho crido.
não abro mão de minhas convicções. Eu posso ser excomungado, rejeitado pela sociedade, mas eu vou continuar com as minhas convicções. As pessoas querem que a gente aceite tudo, mas não querem aceitar as nossas convicções, já viu? Quando você levanta uma bandeira, você é rechaçado. Por quê? Porque a sociedade está aceitando certas coisas, vendo como comuns, normais. Você tem uma bandeira, meu irmão. Minha irmã, você tem uma bandeira. Essa bandeira se chama Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é a nossa bandeira. Então defenda as suas convicções. Seja corajoso e corajosa para defender suas convicções. Eu não concordo com isso, eu não aceito isso, porque a palavra de Deus diz isso. Convicções. Lutero amava a família, queridos. Já falei e vou repetir. Era um homem de família. Minha família é um tesouro. Minha família é um tesouro. Minha esposa, meus filhos. Irmãos, precisamos valorizar mais. Valoriza quem está ao seu lado. Valoriza mais quem está ao seu lado. Quem está há tantos anos ao seu lado. Quem lutou com você. Quem luta com você. Quem te apoia. Quem é seu ombro. Valorize seus filhos. Não é o filho dos outros, não comparando com os outros. Valorize seus filhos. Ame seus filhos. Lute por seus filhos, lute pela sua família. Não abra mão dos seus filhos. Ame, valorize sua família. Eu encerro concluindo o seguinte, que a vida de Lutero nos inspira, primeiro, a buscar um avivamento na nossa própria vida. A avaliarmos a nossa própria vida, irmãos. Como é que está a minha vida? Eu estou vivendo esse Evangelho? Eu tenho renunciado o mundo com seus prazeres? Eu tenho renunciado o pecado, a mentira, o engano? Eu pago o preço de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Porque o preço que Jesus pagou foi muito maior. Eu estou pronto a renunciar qualquer coisa por Jesus. Avivamento, nossa própria família, nossa própria vida, reforma na nossa vida, reforma na nossa família. Reforma, sim. Nossa família pode ser melhor, irmãos? Pode. Eu posso contribuir mais, eu posso me dar mais, eu posso renunciar mais à minha vontade, aquilo que eu acho, que eu penso, em prol da família, da unidade, da comunhão, do amor. Eu posso fazer isso, eu posso ir além, eu posso ser uma bênção para a minha família. É muito importante isso, irmãos. E vamos pensar no macro, na igreja, de um modo geral, no Brasil. O Brasil precisa de reforma, irmãos. Não estou falando apenas de economia, reforma agrária, não estou falando de reforma política, tudo isso é necessário, vocês sabem disso. Questões sociais, econômicas, tudo isso é importante, são necessárias. Mas nós precisamos de um avivamento da igreja, irmãos. A igreja se levantar para alcançar esse Brasil que está mergulhado nas heresias, nas trevas.
no pecado. Nós precisamos resgatar todos os brasileiros, irmãos, com o Evangelho de Jesus. É isso que nós precisamos. Mas tudo parte da onde, irmãos? A começar em mim, do meu lar, da igreja. Da igreja. Eu quero transformações, mas não estou pronto a mudar? Que negócio é esse? Comece por cada um, por você, por mim. Vamos começar. Vamos fazer diferente, irmãos. Vamos fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que o nosso Deus será glorificado. Amém, queridos?